Da propriedade, afirmou Allan Kardec, que os espíritos elevados se ligam, de preferência, aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores, dignos do título que conquistaram. Na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um século surgem aprendizes de todas as condições. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. As pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por sofismável testemunho da verdade, a benefício de todo o orbe, e porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda parte, as experiências foram examinadas e são, até hoje, reexaminadas sob variada nomenclatura em todas as direções. Os tarefeiros do ensinamento espírita, por outro lado, não podem esquecer a obrigação de preservá-lo a cavaleiro de todas as investidas dos alunos ociosos, que nada procuram senão divertir e polemizar. Vê-lo-emos em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor em público as caspas recolhidas para o espetáculo das discussões sem proveito. Resguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquisições sobre a casca com deliberado abandono da substância. Há 2 milênios se agita a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se em nome dele guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições. Mas o que permanece firme através do tempo é a palavra do Evangelho. Armem seus caçadores de fenômenos como desejarem, e detenham como puderem os elementos que a vida endereça, é necessária renovação. Todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito, quanto possível para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. O que nos fala aqui, Emmanuel, é o que vemos muito comumente. Pegamos pequenos trechos ou pequenas palavras ou algumas frases, em cima dela, as pessoas armam discussões imensas, sem nenhum proveito, não trazendo base nenhuma a qualquer que seja discussão útil, séria, que leve em conta, então, o trabalho que é feito pela doutrina espírita. Então, vamos prestar mais atenção. Quando companheiros vêm fazer algumas digressões sem base nenhuma a respeito da doutrina, ou de algum elemento que a doutrina nos estabeleça ou nos esclareça. Sejamos mais claros em nossos pensamentos, em nossas demonstrações em relação ao nosso conhecimento. Se não conhecemos, vamos dizer, desculpa, não conheço o assunto, é melhor não discutirmos, não é verdade? Do que polemizar em torno de pequenas coisas que não levam a nada e nos trazem somente, né, a dúvida e, às vezes, até a desistência da nossa vontade de melhorar ou de crescer. Então, gente, mensagem é essa, não é? O dever espírita. Nós precisamos sempre olhar para o que a doutrina nos apresenta, o Evangelho nos trouxe, e não o que as pessoas acham ou pensam
a respeito dela sem nenhuma base de discussão. Então, vamos fazer uma breve prece, para que a gente possa, então, iniciar o nosso trabalho de hoje. Nessa prece, nós vamos buscar acalmar nosso coração e trazer junto a nós os nossos amigos do plano espiritual que nos auxiliam em nossos estudos. Com certeza temos sempre uma entidade, um amigo, um conhecimento, um conhecido que nos traz essa energia boa para que nós possamos, com essa energia, abrir mais as nossas mentes, direcionar mais nosso pensamento para aquilo que nós precisamos aprender. E hoje, nesse dia, Jesus, nós pedimos esse concurso. Os amoráveis do plano espiritual, que nunca nos falham, são sempre conosco. Basta que nós busquemos a nossa mente e nosso sentimento a vontade de estar com eles. Fica conosco, mestre, durante o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Bom, iniciando então. Nós começamos, então, vimos na aula passada, o intercâmbio mediúnico, né? O circuito mediúnico. Como eu falei, depende, então, desse circuito, que haja uma sintonia, uma afinidade entre o comunicante e o receptor, né, que é o médium, e haja uma aceitabilidade, isso é, o receptor aceite essa comunicação, essa onda, pensamento que vem do professor, do espírito, né? Ele emite, então, uma resposta. Sim, eu quero comunicar, quero manifestar, né, a sua mensagem. Então, eu vou, então, servir como médium. Eu vou, então, apresentar isso. Mas, para fazer isso, tem que fechar esse circuito mediúnico aqui. Ok? Segundo André Luiz, né, a vontade e apelo parte do espírito e a vontade e resposta que parte do médium. Ok? Muito bem. Depende, então, basicamente, né, de uma sintonia entre o emissor e o receptor. E essa sintonia se dá não só mente a mente, né, mas, na realidade, nosso campo espiritual, né, é um que se interpõe a outro campo espiritual, de modo, então, que nós temos, então, a sintonia mediúnica, né, um intercâmbio de duas entidades, né, um encarnado, um desencarnado, ou encarnado com encarnado, ou desencarnado com desencarnado. E é assim que se dá, então, a sintonia. Muito bem. A atuação do médium durante o intercâmbio mediúnico ocorre através do pensamento, correto? Então, é uma ligação mental que estabelece, então, o espírito comunicante com o espírito médium, o receptor, né? E essa sintonia, como nós já falamos antes, depende dos propósitos. O propósito do espírito qual é? É comunicar. E o propósito do médium qual é? Manifestar essa comunicação. Então, o perispírito do médium, não é, representa, então, a parte mais importante desse processo. E para que haja, então, essa interação espírito comunicante, espírito receptor, que é o médium, há necessidade do médium expandir o seu perispírito, né, para que isso aconteça. Bom, então, o que fala ali? Quanto mais eu conseguir expandir, né, o meu perispírito, mais facilmente eu vou conseguir entrar em sintonia com o espírito comunicante. Ora, quanto mais eu desimplementar, quanto mais eu conseguir, né, desmaterializar o meu perispírito, né, mais facilmente eu consigo entrar em contato com o perispírito do espírito comunicante. Isso é uma das propriedades do perispírito, a expansibilidade, que nós vamos ver com mais detalhe depois. Certo? Bom, então, essa ligação se dá sempre de lá para cá. Né? Nunca acontece nós evocarmos um espírito e ele puder se comunicar. Mas isso é muito raro acontecer. E quando acontece, nós temos um problema da identificação. Será que realmente é esse espírito que nós evocamos? Né? No tempo de Kardec, eles tinham um certo controle em relação a isso. Hoje em dia, como nós não estudamos a doutrina espírita como base
da mensagem dos Espíritos, né, que é com a manifestação dos Espíritos, já temos tudo pronto, até que o teu já todo esse processo é pronto, né? Nós não precisamos evocar. Então, sempre há a questão da comunicação, isto é de lá para cá, né? Nós, então, não sabemos quem nós estamos aqui recebendo em termos de manifestação. Com a situação do médium, então, beleza? Mas quando o médium está na manifestação, ele não está num estado perfeitamente normal, né? Então, Kardec, no capítulo 19, item 253, a primeira questão, pergunta aos espíritos: o médium, no momento em que exerce a mediunidade, está em um estado perfeitamente normal? Resposta: às vezes, num estado de crise, mais ou menos perceptível, que lhe causa fadiga, e é por isso que tem necessidade de repouso. Porém, muitas vezes não difere do seu estado normal, especialmente em relação aos médiuns escreventes. Então, eles estavam descrevendo uma situação, um estado do médium naquele momento que estava se comunicando. E nós chamamos isso de transe, não é? Eles chamavam de estado de crise. O que é o transe? O transe é o estado anômalo da consciência, né? Que tem diferentes graus de intensidade, dissociação no centro psicossomático, né? E, às vezes, perdemos movimentos voluntários, né? Mas a sensibilidade e a lucidez, realmente não. Okay? Segundo outra definição, seria um estado especial entre vigília e o sono. É um estado letárgico, não é? Em que nós podemos ser facilmente acessados da nossa consciência. Vamos dizer assim, um momento de hipnose seria isso, né? A hipnose seria fazendo isso aí. Outra definição seria um estado de baixa tensão psíquica, né? Com um estreitamento do campo de consciência e dissociação. Então, nós temos mais percepções, mais avançado é a nossa percepção, como nós vimos na aula passada, sobre a nossa visão, né, do processo espiritual. O transe, né, tem várias formas. Você pode entrar em transe por meio de remédios, né, por meio de farmacêutico, fármacos, né? Seria, desculpe, você pode entrar em transe por problemas psicológicos, né? Patológicos, por doenças, né? Então, quando há mais facilmente você se desligar do corpo físico, né? Então, você teria, então, um transe patológico, né? Como seria um transe patológico? Né? Porque o espírito está dissociado do corpo físico, né? E você pode acessá-lo. Há, inclusive, uma reunião mediúnica que você pode até receber uma pessoa que está em coma, conversar com ela. Né? Pode ser espontâneo, né? Isso surgem indivíduos predispostos a esses fenômenos, principalmente os anímicos. As pessoas que são doadoras de ectoplasma, na sua maioria, não têm noção que são doadores de ectoplasma. Então, os fenômenos ocorrem à sua volta e eles, às vezes, estão falando da onde, por que isso acontece, né? Então, é o espontâneo. Ele não participa da questão. Simplesmente ele doa o ectoplasma e o fenômeno acontece. E pode ser provocado por hipnose, não é? Que é muito comum, né? A hipnose. Por tóxicos, né? No caso, por remédios, não é? Então, você pode induzir, né, um transe por farmacógenos, né, que fala aqui. Tem seitas que fazem isso, seitas xamânicas que tomam um chá, ou tomam uma fumaça, né, que levam a pessoa ao transe, né? E o mediúnico, né, que nós aqui destacamos, né, que seria autoinduzido pelo magnetismo espiritual induzido por espírito através da influência mental. Olha só a definição aqui. Autoindução pelo magnetismo espiritual, né? Ou induzido por espírito através da influência mental. Então,
nós nos autoinduzimos a um transe, autoinduzimos uma hipnose, né? Ou os espíritos usam o seu magnetismo para que isso aconteça. Então, seria o transe mediúnico. Então, o transe mediúnico é um estado alterado de consciência médium que possibilita a expansão do seu perispírito. Né? Para que haja, então, essa sintonia, para que haja uma melhor, né, forma com que o espírito possa se comunicar com o médium, passar sua comunicação pelo médium. E existem condições especiais que possam facilitar esse transe mediúnico. Entre elas é o ambiente físico. Ora, um ambiente que seja calmo, um ambiente que seja tranquilo, um ambiente que tenha condições para que isso aconteça, não é? Então, seria uma das formas mais, assim, seria uma das condições que mais, eu acho que, no nosso caso, não é, interfere no processo de transe mediúnico, que nós possamos concentrar melhor em relação ao nosso trabalho. Quem levantou a mão, pode falar, por favor. Desculpa, professor, eu não sei se no final eu lembraria a minha dúvida. No slide anterior, eu queria que, se possível, o senhor falasse um pouquinho mais do transe patológico. Isso. Ó, porque para mim foi uma novidade e eu queria saber assim, qual é o objetivo, né? Porque eu tenho uma cunhada, por exemplo, que tem epilepsia. Isso é um transe mediúnico sempre? não, olha só. O transe mediúnico é provocado lá embaixo, ó. Tá? O transe mediúnico é aqui lá embaixo, mediúnico, tá? Com uma coisinha vermelha em volta, tá vendo? Esse é transe mediúnico, é provocado. Não é patológico, tá? Patológico, quando a pessoa está doente. Exemplo muito claro disso aí. Todo mundo já viu um parente, geralmente os mais idosos, idosinhos, né, que estão já perto do desenlace, perto do desencarne. Estão fraquinhos, não é? Estão fraquinhos, estão doentes. Começam a falar com o pai, com a mãe, pessoas que já desencarnaram, notam a presença de espírito no quarto. Todos nós temos, todos nós temos conhecimento, estamos por amigos ou por parentes, não é verdade? É uma forma de transe patológico. Ele está enxergando a entidade, está vendo os espíritos, não é? Ele está dissociado do corpo físico, porque só enxerga só o perispírito que enxerga, ele não enxerga na parte física, né? Então ele está dissociado. É um transe, ele está em transe na realidade, né? Então pessoas, quando têm esse processo, eles dissociam-se facilmente e percebem o plano espiritual. Não que vão comunicar, ou que vão manifestar, às vezes até manifestam, não é? Tem ataques, entidades mais perversas que se aproveitam nesse momento para então se manifestar. Pode acontecer, mas é patológico. A pessoa não consegue controlar esse processo, ok? Deu para entender? Medalha. Foi não? Pode falar. Obrigada. Concluir também. Também tenho uma dúvida. Nesse caso patológico, não seria que usam mesmo, Eu não estou te ouvindo. Ficou cortado. A Patrícia, né? Não, Esther. O que está falando, por favor? Patrícia. Patrícia, está Tá chegando escutando? cortado, Patrícia. Não, está cortado. Pode falar. Vamos lá. Isso que estava aparecendo para a gente, a questão do transe patológico. A pessoa que toma um medicamento por qualquer tipo de problema, às vezes fica mais debilitado, irracional, que às vezes fica meio abobeado e tudo mais. Ele fica parecendo que está em um transe mesmo.
que fica mais estático, né? No caso, isso não seria mediunidade, é um estático provocado por medicamentos e tudo mais. Não é Sim, isso? sim, olha só. Todos nós somos médiums, correto? Todos nós somos Correto, médiums. correto. Então, se você está numa forma de dissociação, isso é, você expande o teu perispírito, isso é, cada vez que você dorme, o teu perispírito sai do corpo. Correto. Facilitou, ele sai do corpo, ele não quer ficar preso, né? Isso. Então, se uma pessoa toma um remédio mais pesado, que deixa mais lerdo o corpo, a tendência dele é sair do corpo, É verdade. certo? Então, Uhum. pode ser um patológico junto com um farmacógeno, Sim, sim. tá? Acaba, Certo? acaba juntando os dois juntos, né? Porque a pessoa Sim, tá usando a necessidade do corpo, né? Que precisa ali. E se ela já tem uma mediunidade mais avançada, o espírito vai não embora. precisa ter mediunidade para isso É. acontecer, tá? A mediunidade que Uhum. eu falo é todos nós somos médiums, certo? Sim, Se a sim. pessoa é um médium ostensivo, facilmente acontece, tá? É, Se ele né? é médium ostensivo. Se não é um Uhum. médium ostensivo, mesmo assim ele vai proceder como fosse, porque ele vai facilmente libertar o seu perispírito, Sim, tá? tá. Porque, gente, Obrigada. olha só, pela definição da mediunidade, existe um componente físico no processo da mediunidade. Qual é esse componente físico? Médium ostensivo tem mais facilidade de dissociação da matéria. Isso é, ele consegue facilmente, mais facilmente do que os demais, de dissociar-se o espírito da matéria, pelo espírito do seu corpo físico, correto? Isso é o Correto. médium ostensivo. Bom, então, quando você, todos nós somos médios, todos nós somos espíritos encarnados, passíveis de comunicar com outros espíritos. Então, quando nós estamos de uma forma letárgica que propicia a facilidade dessa dissociação, nós podemos comunicar com certeza. Tá? Entendido. Tanto que os xamãs usam essas drogas para mais facilmente, não é? Xamãs, eu falo, desculpe, é uma forma de falar, mas as pessoas em certas seitas, em certas religiões, usam de farmacógenos para poder, então, facilmente dar comunicação mediúnica. Né? Tem uns chás, né? Beleza? Tá certo. Beleza. Isso aí, então. Então, o ambiente físico é uma condição especial para o translente único, e a outra seria as emanações fluídicas favoráveis. O que seria isso aqui? Primeiro, seriam as emanações do plano espiritual. Seria uma reunião séria, que tem intenções sérias de trabalho, é bem assistida pelos espíritos benfeitores. Uma reunião séria, com participantes que se harmonizam, tem a colaboração não só dos benfeitores espirituais, mas dos participantes harmonizados, que colaboram também com as entidades, fornecendo, né, o material, esse ectoplasma, não é? Para que haja, então, um transe que a possibilite as melhores manifestações. Certo? Então, são duas que a gente destacou aqui, né, para que ache melhor transmitir. Um seria o ambiente físico e as emanações fluídicas favoráveis. Dois pontos importantes para que o transmite único seja realmente efetivo. Ok? Muito bem. Fase do transe. Né? Ele pode ser superficial. Isso é, o médium, né? ele manifesta a entidade com total lucidez. São os médios chamados médios intuitivos, não é? Certo? Ou médios mecânicos semicânicos. Né? Então, ele tem lucidez total. O médio mecânico não tem lucidez, mas o submecânico tem, no caso da fotografia. Fase do transe pode ser parcial, a semi-lucidez, tá? Entre vigília e sono.
E o profundo, o sonambúlico, seria a inconsciência total do médium. Então, o médium não sabe o que está fazendo, não sabe o que está agindo. Chamamos de médium natural, né? Certo? A duração pode ser fugaz, pode ser prolongada, e a dissociação do transe, o grau de dissociação do transe pode ser parcial, né? Isso é, depende de algumas áreas psicossomáticas necessárias para a manifestação, ou global, a total dissociação de áreas psicomáticas. Então, nós chamamos, nesse caso, que o médium está incorporado. Essa é a diferença entre o médium dando uma comunicação, né, e a outra do médium incorporado. O médium incorporado não tem ação sobre o corpo físico. Ele está dissociado completamente. O espírito praticamente coordena, comanda o processo dele, né? Então, geralmente são médiums sonambúlicos ou médiums que têm um transe parcial até o mesmo profundo, certo? Então, isso é só para só ser didático para te entender um pouquinho o transe, certo? Super didático. Muito bem. Natureza do transe mediúnico. Natureza. Para que nós vamos usar esse transe mediúnico, né? Bom, pode ser psíquico, isso é, quando nós dissociamos os centros psicossomáticos para que haja, então, uma manifestação na área mental, né? Isso é, quando o médium psicografa, psicofonia, ou evidência, ou audiência, não é? Certo? Então, ele tem essa dissociação que pode ser também total, global, no caso, como uma incorporação, certo? Ou pode ser o transe biológico, como nós falamos antes, né? Esse transe da ectoplasmia, o médium não percebe que está fornecendo esse material para que haja o fenômeno. Então, nós temos 4 grandes grupos, tá, de transe, no caso, de transe biológico, né? A pneumatoglosia, né, que é a linguagem dos espíritos, é quando a fala, né, os espíritos falam ou escrevem por meios próprios, né? Então, você está numa sala e se todo mundo ouve o espírito falar, ou aquele fenômeno em que é escrita direta. Então, que os espíritos escrevem, né? Só deixa uma caneta e um papel e aparece lá um poema, uma redação, né, escrita por um espírito, sem contato com o médium, né? Isso é um fenômeno anímico, um fenômeno, né, físico. Beleza? Energia, quando o trabalho é feito à distância. Tipologia. Tipologia é a manifestação dos médios dos espíritos batedores, né? Eles batem. Sematologia é dos sinais. Telecinesia é quando há a movimentação de um objeto, não é? À distância. O transporte, quando um objeto é transportado de fora para dentro, né? Está passando pela parede, uma pedra, por exemplo, uma cadeira, né? Passa pela parede e aparece ali, naquele lugar, né? Efeitos químicos, a pirogenia, quando o médium provoca fogo, ou a escotografia, quando o médium fotografa em telas, em filmes sensíveis, fotografa cenas, né? Certo? Fotografia. Produção de fio de calor, tá? O ambiente está normal, é um pouco faz frio, faz calor, né? Que é o efeito do comum, né? Perfume, né? Sheila é uma que deixa um perfume maravilhoso na sala quando ela aparece, né? Efeitos elétricos, isso é, aparelhos ligam sozinhos. Magnéticos, né? Pode ser a psicocinesia, que é movimentos de objetos, não é? Cinesia é movimento de objetos, né? A superexcitação mediúnica, isso é, o médium pode ser superexcitado por outro médium, isso é, o médium que tem uma manifestação normal pode ser aumentada essa manifestação dele, não é? E a mediunidade de cura, que é um tipo, não é, então, de fenômeno anímico, certo? Isso é, doação de ectoplasma. A somatização ou sematoplastia, isso é, demografismo, aparecem
pinturas, aparecem como fossem tatuagem no corpo do médium, né? Estigmação, apareciam os estigmas, né? Incombustibilidade, o médium não sente quando bota um fogo no braço dele, né? Ou invulnerabilidade, o médium não sente dor quando é atingido, certo? Por estar no processo, né? E a teleplastia, né? Que a ectoplasmia é visível, né? Isso é a manifestação do espírito por meio da materialização, né? A transfiguração, bicorporeidade, superincorporação, materialização total ou parcial. Isto é, transfiguração, quando o médium se expande espiritualmente e muda de forma, né? Bicorporeidade, quando ele se materializa em outro lugar. Superincorporação, né? Quando existe, então, um processo tipo a transfiguração, só que ele se divide em dois, por exemplo, tá? E materialização, total ou parcial, quando o espírito se materializa. Ok? Então, seria então, a natureza do transe mediúnico fornecendo, então, os elementos para que haja a manifestação. Isso aqui, gente, é só para tomar conhecimento, tá? Só para a gente conhecer que existe. Beleza? Muito bem. Mas para entrar em transe, para o sujeito entrar em transe, como eu falei, né? Precisa de um ambiente favorável, né? E precisa de uma colaboração dos espíritos benfeitores e aqueles que compartilham da reunião mediúnica. Mas o médium tem que se concentrar. O que é concentração? Por incrível que pareça, quando a gente faz exercício de concentração, a maioria não consegue se concentrar. É difícil concentrar-se. Concentrar-se é um trabalho que tem que ser feito durante o tempo inteiro. Pessoas não conseguem ler um livro. Por quê? Não conseguem se concentrar. Pessoas não conseguem, às vezes, ver um filme até o final. Não conseguem se concentrar. Perde o meio do caminho, o processo, fica pensando em outras coisas. Né? Então, concentrar-se, ou concentração, é a capacidade de ceder espaço mental. Né? No caso da mediunidade, capacidade de ceder espaço mental, desobstruindo esse espaço para que haja a comunicação. Para que haja, então, a comunicação. Ele Miranda, então, nesse livro, ele dá essas dicas aqui, não é? Nos fala a respeito da concentração, eu tirei essas pequenas frases para a gente poder trabalhar em cima delas. Estancar ou controlar o fluxo torrencial do pensamento. É difícil? É difícil. A gente pensa o tempo todo. Impossível não pensar. Agora, podemos sim não usar o que estamos pensando. Aí, então, você vai começar a controlar esse fluxo do pensamento. Né? Fechar as portas da mente ao mundo exterior. Tem barulho, tem alguma coisa, algum tipo mudando. Começa a não prestar atenção nisso. Começa a trazer esse processo interiormente, não é? Certo? Esvaziar a mente é impossível. É impossível. Agora, redirecionar o pensamento, a gente pode fazer isso. Né? E assim você pode ceder esse espaço mental para o espírito comunicante. Mas já Roque Jacino, nesse livro aí, de Júnior, que é muito bom esse livro, não? Nos dá uma dica mais direta, ligada ao processo de trabalho. Então, concentrar é reunir. Ele fala assim, realmente, vamos concentrar aqui as ações, né? Vamos reunir as ações. Então, na prática mediúnica, né, concentrar é reunir tudo que de bom que tem naquele momento sendo oferecido para nós, para que a gente possa, então, entrar no transe mediúnico. Né? Fechar os olhos não quer dizer que seja concentrado, fechar os olhos. Ajuda, porque assim você não tem o efeito externo da luz, dos movimentos das pessoas, ou alguns detalhes da sala que pode tirar, né, a tua concentração. Né? Mas é importante que você, nesse momento que você fecha os olhos, para concentrar, pede ajuda. Pede ajuda. E a oração é uma forma de nós entrarmos numa melhor concentração possível. Né? E essa prática, todos nós que trabalhamos ou frequentamos uma casa espírita conhecemos. A oração.
Começar, então, a reunir pensamentos bons que vão nos auxiliar naquela reunião, vamos reunir pensamentos que nos dirijam ao trabalho e orar para que esses pensamentos se mantenham, né, dentro daquela energia que nós estamos precisando. Certo? Então, o que é uma oração? Esse que é a questão maior. A oração exige recolhimento, gente. Recolhimento. Agora, fazer uma oração. Não são palavras. Oração são sentimentos. E para que você exponha os sentimentos, você precisa se recolher. Falou Jesus, né? Quando quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta, não é? E em segredo fala com o teu Pai do céu. Então, o quarto é bloquear, como falou ali, não é? Eliminando, bloquear o processo físico, abrir espaço para a questão intelectual, a questão espiritual, né? Cancelar pensamentos que vêm sempre em nossa mente. Se vierem, nós podemos desviá-los, não vamos usá-los. Paguei boleto, fechei o gás, consegui resolver o problema aqui na minha casa, né? Isso são questões que realmente nos impedem, às vezes, de orar, porque não estamos concentrados, não estamos entregues àquele processo, né? Então, quando você ora e pensa em alguém que você não tem boas relações, isso aí dá uma descarga elétrica que não tem oração que segura, né? Então, é importante, nesse processo, não é, que nós realmente usemos o que nós já conhecemos, né, o processo da mediunidade ou da casa espírita, em termos da concentração, para também orar. Orar é nos concentrarmos numa visão que nós estamos buscando a nossa relação com o bem maior, com os benfeitores espirituais do nosso Pai. Então, isso é importante para que nós tenhamos na casa espírita um transe consciente. Nós estamos fazendo um trabalho direcionado para um objetivo. Qual é o objetivo? Primeiro objetivo, aprender. Segundo objetivo, auxiliar. Ok? Muito bem. Então, na manifestação mediúnica, se nós pudermos ter a parte prática, não é? A maioria dos médiuns, né, tem medo. Medo. Qual é o medo? Dos espíritos imperfeitos, né? Esses espíritos imperfeitos causam tumulto, às vezes nos trazem até dores físicas, não é? Nos trazem pensamentos perturbadores. Nós pensamos que são nossos, que são tão parecidos com os nossos, a gente pensa que é a mesma coisa que nós. Então, nós, durante esse processo, na nossa concentração, vamos usar o que nós conhecemos em termos de doutrina para nos auxiliar e auxiliar a esse processo da manifestação com os espíritos perfeitos. Então, os médiuns iniciantes precisam realmente, né, conhecer mais, estudar mais e buscar o aprimoramento, né, na visão da educação mediúnica. A educação mediúnica é nós nos comportarmos não só na casa espírita, como espíritas e cristãos, mas fora da casa espírita, como espíritas e cristãos. Essa é a maior qualidade, ou vamos dizer assim, a maior forma de nós começarmos a estudar, né, o nosso comportamento para procedermos conforme nós estamos aprendendo na casa espírita ou buscando aprender na casa espírita. Se nós fizermos isso fora do nosso trabalho mediúnico, nós estaremos nos compenetrando mais facilmente para que esse trabalho aconteça conforme, né, ou dentro daquilo que nós esperamos que aconteça. Conseguir mais facilmente nos expandir, mais facilmente entrar em contato, sintonizar com os espíritos, né, que vão se comunicar, e assim teremos mais condições para que isso aconteça. Outra coisa que eu queria falar com vocês a respeito disso. Todo mundo pensa, a maioria das pessoas que não conhecem pensa, que na reunião mediúnica, a sintonia
deve ser feita com o espírito comunicante, o espírito imperfeito, o espírito sofredor. Não. A nossa sintonia tem que ser feita com o nosso anjo guardião. O nosso anjo guardião. Porque é ele que vai determinar qual o espírito que vai se comunicar com o nosso meio. E assim ele vai trabalhar a nossa sintonia para que sintonizemos com aquele, ou trabalhar a sintonia do espírito imperfeito para sintonizar conosco. É ele que faz esse trabalho. Ele faz a ponte. Por isso, então, a nossa importância de, antes de começarmos nosso trabalho na mesa mediúnica, nós entrarmos em sintonia com o nosso anjo guardião. É muito importante isso. Perceber o nosso lado. Não interessa quem é. Não vamos saber quem é. Que é X ou Y. Não. O importante é que nós entremos em contato com essa entidade que dirige o nosso trabalho. Não o trabalho total, mas o nosso trabalho como médico. Ok? E como é que nós devemos controlar essas manifestações? Olha, no início é bem difícil. Médiuns ostensivos que começam a trabalhar, geralmente, têm dificuldade de controlar as manifestações. Né? Geralmente por desconhecimento. Mas também, como são médiuns ostensivos, são canais abertos. E canais abertos, né, sem controle, sem educação, sem desenvolvimento, né, eles, então, podem manifestar em qualquer lugar, em qualquer momento. Certo? Então, o que nós precisamos entender nesse processo aqui e passar para aqueles que têm essa dificuldade? Né? Que a comunicação, o intercâmbio mediúnico, né, se dá através do circuito. Isso ocorre pela nossa vontade. Se nós não quisermos, não comunicaremos. Mas aí isso vai muito além, não é? Porque nós vimos que o transe ele pode ocorrer de várias formas. Precisamos, então, nos conhecer melhor, conhecer quando inicia o processo e como esse processo pode ser controlado. Então, essa é uma questão muito importante quando os principiantes da mediunidade iniciam esse trabalho. Eles realmente ficam bem preocupados, o medo é direto, não é? Mas com o tempo e com a experiência, isso vai mudando. Tendo um pouquinho de paciência, um pouco de paciência. Muita confiança, muita oração, né? Pedindo sempre o seu anjo guardião que sempre esteja presente nos processos, em todos os lugares. Bom, o espírito do médium exerce influência nas comunicações. Nós vamos ver isso com mais detalhe, né? Que seria, então, a questão do animismo. O animismo está presente em todas as comunicações, né? exceto aqueles que realmente são os médiuns mecânicos, são os médiuns psicográficos mecânicos. Né? Esses, então, mesmo assim, segundo nos fala Emmanuel, né, estariam sujeitos também a animismo. Tá? Bom. Como faz parte do processo mediúnico, nós vamos, então, analisar as comunicações. Mas, antes de analisar comunicações, nós devemos aprender ou ter noção do que é a natureza da comunicação. Né? Porque a natureza da comunicação não tem a ver com o animismo. A natureza da comunicação tem a ver com a natureza do espírito comunicante. Então, o que nós temos de análise de uma comunicação não é o médium interferindo, e sim que tipo de espírito está se comunicando. Deu para entender? Capítulo 10, Livro dos Espíritos. Né? Então, nós temos aqui, né, que um efeito inteligente é uma causa inteligente. Isso já sabe. Né? Então, está sempre relacionada, na natureza da comunicação, com o cunho, com a elevação, com a inferioridade, com a elevação do médium ou do espírito que está
levando essa comunicação, né? Mas nós já analisamos isso e temos noção, não é, do grau de inferioridade e elevação dos espíritos, a escala que o Kardec nos trouxe, né? Então, nós temos aí essa escala, né, tanto os espíritos perfeitos como os bons espíritos, né? Nós vamos perceber, analisando a comunicação, que nível, ou que ordem, ou que classe, né, esse espírito está, para que podemos, então, ver se podemos aceitar ou não essa comunicação. Muito bem. Para facilitar esse estudo, né, Kardec ele agrupou as comunicações em 4 categorias: grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então, todas aquelas ordens, classes dos espíritos, a questão dos espíritos, não é? Estariam incluídas nesses 4 categorias, né, de comunicação, certo? Beleza. Então, a primeira categoria das grosseiras, né, são aquelas que chocam, são aquelas que os termos eles são muito grosseiros, né? Termos que às vezes são de forma muito baixa, né? Então são espíritos, né, que ainda estão muito presos à matéria, né? São grosseiros, são viciosos, são aqueles que não têm a mínima nobreza na expressão. Então, mensagens obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas, não é? Às vezes ímpias, isso é, trazendo falsidades aos médiuns ou aos participantes na reunião do dia. Certo? Então, seriam as comunicações grosseiras. As comunicações frívolas, né, são aqueles espiridianos, sombeteiros, maliciosos, não é? Eles querem brincar. Eles, às vezes, não querem nem fazer mal. Eles querem brincar, né? E não dão importância para o que estão fazendo. Certo? Mas, às vezes, causam perturbações. Porque a brincadeira traz algum cunho de verdade. A brincadeira, às vezes, traz algum cunho, né, que toca em nós, né, pelas nossas imperfeições, muito semelhantes às vezes. São espíritos que gostam de revelar futuro, fazer predições, né, o destino das pessoas. Então, aqueles que costumam frequentar cartomantes, né, frequentar aqueles médiuns que se dizem videntes, né, são esses aqueles que são os seus parceiros nos seus trabalhos. Vivem em torno de nós. Em torno de nós. E, às vezes, né, nos conhecem muito bem. Nos acompanham, por exemplo, numa casa que quer fazer predição de futuro e passam para a médium, que é médium, né, as informações que eles querem sobre nós. E ela reproduz e nós achamos que está tudo certo, tudo maravilhoso. Né? Então, são esse tipo de comunicações frívolas, né, espelevianos, sombeteiros e maliciosos. Agora, as comunicações sérias são ponderadas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Né? Isso é, olha só, gente, nós estamos falando de espíritos comunicando uma mensagem. Não é? Aqui diz Kardec, tem finalidade útil, mesmo que de interesse particular. Mas como não todos são igualmente esclarecidos, essas comunicações podem ter erros. Mas são erros, fala aqui de boa fé, né? Isso é, ele não tem intenção de causar o mal, não tem intenção de fazer uma discrição a respeito de uma pessoa, de uma situação. Ele não conhece, ele é ignorante. Né? Então, um espírito que traz uma comunicação séria, não é que ele tenha conhecimento do assunto, ele gosta de falar sobre o assunto. Né? Então, é importante nós termos essa visão do que é verdadeiro e do que é falso. Né? Ver o tipo de linguagem, né?
a forma que se expressa, porque assim como tem no mundo, entre nós, pessoas que gostam de falar do que não sabem e, às vezes, estabelecem relações, ou, como nós vimos, né, na mensagem que foi lida no começo, não é? Fazem relações e buscam, às vezes, até confundir, mas não de má fé, é por falta de conhecimento. E gostam de usar nomes, às vezes, nomes respeitados. Gostam, então, de causar uma certa, vamos dizer assim, discussão dos meios, no caso, né? Meios científicos aqui, né? Ah, eu sou espiritual. Na realidade, ele está se fazendo, ou gostaria de ser espiritual, mas não é o espiritual. Então, fala Kardec, nesse capítulo 10, né, que é importante que nós coloquemos todas as mensagens recebidas, todas elas, né, a controle da razão e da lógica. Ele cita aqui o apóstolo João, né, que fala o seguinte: amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai que os espíritos são de Deus, porque muitos são os falsos profetas que se levantarão no mundo. Então, já Kardec, né, tinha a preocupação que nós soubéssemos trabalhar com as comunicações de forma com que nós soubéssemos com quem estamos tratando. Por isso, então, ele chamou essas de sérias, que na forma parecem ser sérias as coisas, mas no fundo, às vezes, têm as suas falsidades. Beleza? E, finalmente, as comunicações instrutivas. Isso é, possuem caráter sério e verdadeiro. Né? Foram aquelas que Kardec utilizou para escrever o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, né? o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Isso é, quanto mais desmaterializado o espírito comunicante, mais instrutivo, mais fluente, ou assim, mais próximo da verdade estaria essa comunicação. Então, fala ali, somente pela regularidade e frequência das comunicações é que você pode avaliar o valor moral intelectual desses espíritos, bem como o grau de confiança que merecem. Percebam bem, não é porque uma comunicação é instrutiva, que nos traz ensinamentos a respeito da filosofia, da ciência, não é? É que ela é verdadeira. Precisamos analisar. Quem lê o Livro dos Espíritos, no comecinho, as introduções do Espírito, ele fala como é que ele conseguiu escrever esse livro, gente. Ele usava 2, 3, às vezes 4 médiuns diferentes com a mesma pergunta, para ver se batia, para ver se realmente era essa a resposta. Olha só o trabalho que Kardec teve para chegar, então, a um processo e dizer, não, esse livro aqui, eu posso dizer que eu tenho respostas coerentes com perguntas que foram feitas, porque de várias fontes ele tirou, então, né, a verdadeira noção, intenção dos espíritos comunicantes. Beleza? Então, todas esses 4 tipos de comunicações que Kardec nos apresenta, refletem a natureza do espírito comunicante. Então, cabe a nós analisarmos essas comunicações e vermos realmente que tipo de espírito estão trabalhando conosco. Ok? Mais adiante, né, Kardec, ainda preocupado com essa questão, nesse livro, A Viagem Espírita, em 1862, o que foi essa viagem espírita em 1862? Kardec, então, fez uma viagem visitando os centros espíritas da França, né? E levando a eles, pessoalmente, não é? A sua presença, as diretrizes para as casas espíritas. Então,
numa dessas comunicações que ele nos trouxe, não é? Ele diz o seguinte, né? Que evitássemos publicações e mensagens que são simplesmente lamentáveis, que não auxiliam o processo do espírita, né? Cuidar com essas mensagens de nomes respeitáveis, geralmente são apócrifos, né? Cuidar com isso, né? Como eu falei anteriormente, Kardec usava duas publicações iguais para que pudesse certificar, não é? Os médiuns precisam ser cuidadosos. Médium que fica vaidoso, gente, é médium que está com porta aberta para fascinação, né? Então, cuidado com isso aí. Recolher e passar ali para as comunicações recebidas, né? Isso nós temos que não deixar que essas mensagens que recebemos no plano espiritual sejam descartadas, sem que possamos analisar. E muitas vezes, não é? Ensinos muito preciosos são relegados ao abandono. As casas espíritas, então, que se atentem a isso. Juntem as comunicações, analisem as comunicações, vejam se realmente aproveitáveis, se são realmente fontes sérias, para que possamos, então, usar as comunicações para o nosso dia a dia, para ter vantagem em nossas instituições. Ok? Muito bem. Então, essas são as recomendações que ele faz a respeito dessas publicações, né, das casas espíritas, na viagem espírita de 1862. Kardec, então, reforça. Eis porque, repito, é necessário que saibamos distinguir aquilo que a doutrina espírita aceita daquilo que ela repudia. É importante isso aí. Em outro capítulo 20, sobre as comunicações, Erasto, o médium, o espírito, que era o protetor de Kardec, não é? O mesmo Erasto, que era parceiro, que era discípulo de Paulo em suas viagens, né? Ele fala a respeito das comunicações, a respeito de nós podemos aceitar ou não uma comunicação. Eu vou ler na íntegra aqui. Isso é só um pedacinho da carta, da mensagem que traz o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, capítulo 20, né? Formação dos médiuns. Desde que uma opinião nova venha a ser expedida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor repetir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Está lá, então, capítulo 20 e de 200. Gente, por hoje, então, desculpa, passei 15 minutos do nosso tempo, né? Porque nós começamos mais tarde também, mas eu quero dizer para vocês, então, esses dois itens que eu acho importante para nós iniciarmos, né? Para nós, no caso, trabalharmos né? O transe, né? E a natureza da comunicação, que vem a partir da manifestação mediúnica. Alguma dúvida, pessoal? Vou fazer a prece, então. Desculpa, fazer a prece para nós encerrarmos. Então, as dúvidas, quem quiser ficar mais estável depois, né, da prece, para tirar alguma dúvida ou conversar a respeito de outro assunto que acharem necessário. Beleza? Então, vamos fazer a nossa oração. Vamos entrar no nosso quarto, não é? E vamos fechar a porta e vamos permitir, então, esse fluxo de energias boas que nos vem nesse momento, quando tentamos nos concentrar e nos dirigir ao nosso Pai maior. Temos a presença e o auxílio dos nossos benfeitores. E nós, então, demonstramos o nosso agradecimento. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade dessa reunião. Obrigado, Mestre, por nos assessorar nesse trabalho. Que saibamos sempre aproveitar esses momentos de estudo para refletirmos sobre a nossa capacidade de trabalho e que possamos, com nossos estudos, ser mais produtivos,
e dirigir melhor a nossa faculdade mediúnica para aquilo que realmente seja importante para nós e para aqueles que precisam. Obrigado por tudo, mestre. Nos abençoa e nos proteja e nos permite encerrar o nosso trabalho do dia de hoje. Que assim seja.